Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Aqui Pastor Rogério, auxiliar aqui da Igreja Wiener. Mais um podcast com vocês. Vamos para a vinheta. Nós hoje recebemos alguém, a gente costuma dizer que todo mundo que vem aqui é especial. Algo natural falar isso, mas realmente esse convidado nosso é alguém muito ligado a nós, na amizade, né? No tempo junto, e queria apresentar para vocês o Marcos Gino. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, prazer, Rogério, pastor Rogério e toda a comunidade aqui. Sempre é bom estar com vocês. Joé, o pastor Davi pede desculpa que ele não pôde vir hoje, ele queria estar aqui com a gente, mas infelizmente ele teve outro compromisso e deixou para mim aí essa missão de a gente compartilhar algo junto aqui, né? Quem que é Marcos Gino? Conta para nós. Quem que é esse homem barbudo aí, cheio de brinco, tatuagem, e um homem de Deus? Amém, amém. Vamos lá. Pela graça e misericórdia dele. Marcos Gino é um senhor hoje, né, de 56 anos, casado com a Érica, pai do Caio, pai da Cauana, pastor hoje na comunidade Galpão Ferro Velho, e atuo ali no Galpão Projeto também. Então é um cara simples, é um cara que gosta de estar no meio do povo, das pessoas mais simples, das pessoas mais necessitadas. Isso machuca meu coração, me faz chorar, e é essa intensidade, né, do evangelho que a gente, cada vez que descobre mais, a gente se sente mais no dever de poder exercer esse ministério. Marcos, como é que foi a sua conversão? Porque a gente tem um estereótipo de um crente, penteadinho, barbinha feita, terninho e etc. Não que eu tenha algo contra isso, pelo contrário, eu respeito muito, mas como é que foi a sua conversão para você chegar onde você chegou hoje? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente depois. Como eu tenho liberdade para falar com você, Rogério, é assim, esse estereótipo, ele é a base da igreja, da instituição, mas a gente entende, diante dos evangelhos, que não há nenhuma base para que classifique ou rotule alguém pela aparência ou pela maneira, né, desde que você esteja de uma forma decente e tal. Então, infelizmente, as igrejas que eu vejo, que fico feliz até porque a comunidade Wiener, que foi onde eu me converti, ali em Piratininga, não tem essa forma de ver as coisas, né? Mas qual outra pergunta mesmo que você falou? A conversão sua. Ah, sim. Então, a minha conversão foi em 97. Eu já tinha 30 anos de idade, estava para fazer 30 anos de idade. Tinha nascido num lar cristão, meu pai é pastor na igreja Assembleia de Deus. Fui criado ali. Então, nos anos 70... talvez dê para imaginar como era a Assembleia de Deus, né? Então eu fui esse garoto ali nos anos 70, começo dos anos 80, e depois eu me rebelei e fui para a vida das drogas, né, vida dependência química. Na minha época se usava muita drogas injetáveis, e eu passei por isso também, por drogas injetáveis, e por um período... não falo isso com nenhuma satisfação e alegria, mas mais como testemunho do que Deus pode fazer na vida do homem. Então eu trafiquei também, tive um período que traficava, fiquei praticamente morando fora de casa, só ia em casa para pegar as coisas e saía, ficava na rua, minha vida eram as ruas, e até que em 97 eu tive uma experiência que me levou à conversão, que até então eu ouvia falar de Deus, participava de cultos, estava em cultos, mas não tinha experiência do amor de Deus, do Evangelho de Cristo na minha vida. Então em 97 eu passei por Deus permitiu, hoje eu entendo isso, por uma situação terrível, que aí teria que ter muito tempo para falar, mas nessa permissão de Deus eu quase morri. Eu tive que fugir de Bauru, porque eu tinha uma vida errada, longe dos caminhos de Deus, perto da igreja, mas longe de Deus. E aliás, nessa época nem igreja eu estava indo mais, né? Então
Se tivesse indo, talvez alguma coisa boa poderia ter acontecido. E aí foi quando eu tive que fugir de Bauru. Fiquei por alguns meses fugido, porque pessoas queriam me matar, literalmente mesmo, só não morri pela graça de Deus. No dia 28 de fevereiro de 1997, estava com uma morte minha decretada. E é um testemunho que a minha mãe, ela entrou num culto de oração na igreja que eles participam, a Assembleia de Deus, e ela me viu, teve uma visão de mim no caixão, e onde ela passou todo o tempo de oração, de 1 hora lá, só pedindo para Deus: livra o meu filho, proteja o meu filho, livra o meu filho. E naquela noite estava programada a minha morte, que qualquer dia eu possa entrar em maiores detalhes. E depois disso eu tive que fugir de Bauru, fui julgado, quase que a sentença, que eu vou preso, mas pela misericórdia de Deus, que é onde eu penso que houve essa permissão, ao mesmo tempo que o Pai permitiu que eu passasse por aquilo, Ele sabia que Ele não ia me desamparar. Igual nós como pais, que quando o nosso coração dói, mas deixamos que nossos filhos passem por alguma situação ou alguma disciplina, aquilo machuca a gente, mas a gente não perde a visão, está ali sempre cuidando para que o pior não aconteça. Então Deus me protegeu e o pior não aconteceu. E aí, nesse tempo que eu fiquei fugido de Bauru, foi onde eu fui ter um encontro com Deus de verdade, onde ali eu fui acreditar na presença de Cristo, na graça de Cristo, no Evangelho de Cristo genuíno, porque o livramento foi algo que não tinha mais como eu duvidar. E aí eu volto para Bauru, e foi onde eu conheci que não era nem comunidade Vineyard, era comunidade cristã, se não me engano, de Piratininga, que era no cinema. Sim. Então ali eu conheci o Milton e tal. O Milton me ajudou demais nessa época, porque eu estava acostumado com igrejas que eu tinha problema ainda com dependência. Que a igreja falava assim: você usa alguma entorpecente? Uso. Então assim, muitas vezes não de forma direta, mas a manifestação, a expressão da pessoa era assim, do pastor ou de quem a liderava, era assim: você não serve para ficar aqui com a gente, você é usuário, ou você é um cara promíscuo, que eu tinha esse problema também, de ser um cara promíscuo, sem ter uma responsabilidade, um laço com alguém, né? Vivi uma vida promíscua, toda de prostituição mesmo, é muito, muito horrível isso. E eu lembro que quando eu passei isso pro Milton, né, porque eu estava ali eu tinha tido essa experiência, mas eu precisava estar no corpo para caminhar, para ser amparado, para ser lapidado, para crescer, para ser acreditado. Para acreditado. Então foi onde ele pegou e falou para mim, ele falou, eu contei a minha história para ele. Lembro até hoje, isso em 97, faz bastante tempo. Ele falou: Marco, vem do jeito que você tiver. Se você souber que depois que você sair daqui, você vai usar a droga, mesmo assim, venha. Não tem problema. Deus não é aquele cara de barba sentado numa nuvem com um raio para te furar e falar: você usou droga, agora eu não vou mais te ouvir. Eu não quero mais a sua oração. Porque até então eu tinha aquela visão. E ele me trouxe essa essência da graça, do Evangelho. E eu comecei a frequentar ali, encontrei amigos ali, construí uma amizade. E foi para mim assim, foi libertador, foi a ferramenta que o Pai usou naquela época para que eu permanecesse. Porque uma pessoa que é dependente, que teve um histórico como o meu, não é fácil permanecer, tem as quedas. Mas ali eu pude me fortalecer nos grupos pequenos e pude ficar ali por 10 anos, onde trabalhei com louvor, trabalhei com a horta na época, quando começou ali, participei do lançamento da pedra fundamental no terreno, eu estava ali. Depois o Milton veio a fazer o nosso casamento também lá em Pitangui. Então eu não tenho palavras assim, sempre serei grato por essa comunidade que me acolheu no momento desse que você me perguntou sobre a minha conversão. Legal, Marcos.
O Milton, então, ele foi um instrumento de Deus para trazer para você essa realidade espiritual que até hoje você se encontra, né? Eu acredito que muitos que estão vendo nós aqui nessa live sabem que o Marcos Gino, ele trabalha com o galpão. E um dos motivos da gente fazer esse podcast é para que a gente também comente sobre o galpão, o que é o galpão, qual é os propósitos do galpão, quem são as pessoas que estão diretamente ligadas a vocês, quem está indiretamente. Fala um pouquinho do galpão para nós então, porque é fruto desse trabalho seu, em razão dessa entrega sua para Deus, né? Sim, eu acredito que seja isso. Sim, depois que eu me converto na Vineyard, em 2001 eu fui para Jocum, fiquei como missionário em tempo integral, e ali já começou a nascer no meu coração, né? Na Vineyard lá, já trabalhava com sopão, a gente saía para as ruas, e eu tinha essa impressão que tinha algo mais sólido ainda, assim, para minha vida, né? Ministerial. E aí, nesse tempo integral, logo após, eu conheço a minha esposa também, que era missionária na Jocum em tempo integral em Pitangui, conheço ela lá, e a gente se casa, e já nasce, já estava, ardia isso, né, no meu coração, de trabalhar com as pessoas em situação de rua, com os dependentes químicos e profissionais do sexo, né? Então a gente começou um trabalho no Jardim Europa, eu e minha esposa e mais alguns irmãos, que permanece até hoje. Depois a igreja IPI assumiu, e nessa caminhada foi onde um dia eu falava com alguns amigos e eu vi uma igreja que o nome até é um tanto engraçado, chama Igreja dos Noia, em Recife, pastor Fábio Sá. E eu vi essa igreja que é um trabalho bem parecido com o galpão. Trabalha com dependentes químicos, com voluntários, assistentes sociais, psicólogos, alimentação, banho, roupa. E aquilo mexeu muito com o meu coração. E eu fui atrás de um local em Bauru, isso eu mesmo fui atrás de um local em Bauru. E aí foi onde eu peguei o telefone desse prédio que é hoje, que era a antiga Casa Ceci. Ela estava fechada há 25 anos e o rapaz nem sabia se aquele telefone ainda era do mesmo dono, porque fazia tempo. Liguei para o rapaz, ele foi, mostrou o local, estava todo abandonado, cupim, escorpião, aranha. Pensa num local cheio de... um depósito da antiga Casa Ceci, 25 anos fechado. Então, assim, só a fé mesmo. E mesmo eu não tendo tido esse amparo, no caso, que eu precisava de pessoas na época, esse arder no meu coração era uma coisa muito forte, né? Deus, foi o propósito dele com a minha vida. A bondade dele, não por mim, pela bondade dele. Que eu parava ali 2, 3 vezes na semana em frente e orava a Deus. E falava, Deus, eu estou aqui. Se o Senhor tem um propósito com a minha vida, o Senhor sabe que sozinho eu não vou conseguir fazer. Mas eu estou aqui. Orava, chorava e ia embora. Até que, depois de 3 meses que eu estava orando, fui fazer uma visita a um amigo meu, um pastor amigo meu, que estava hospedado na casa de uma amiga, que ela também, há um bom tempo atrás, teve ela tinha esse sonho também, como uma casa de passagem, né? E então ali, só que a gente não tinha se falado mais, ela tinha meio que desistido da ideia, então ela nem sabia que eu estava com esse sonho também. Então foi onde na casa dela eu peguei e falei pra ela, eu falei, olha, você não quer a gente reviver aquela ideia não? Ela falou, poxa, eu tava pensando sobre isso, até algumas pessoas, passei para algumas pessoas e tal, na época na escola de missões urbanas, que até a primeira escola que eu fiz, né, e até eu estava participando aqui na igreja quando o pastor Davi chegou, e através desse culto que eu fiquei sabendo da escola de missões urbanas, eu falei, poxa, eu tenho lugar. Então vamos unir as forças. Unimos as forças, fizemos uma convocação, fomos no final de semana lá no prédio, limpamos tudo com luva, máscara, o lugar estava caótico, tiramos todas as madeiras, deixamos limpo. Só que aí, Rogério, não tinha o dinheiro para bancar, porque não tinha parte elétrica, hidráulica, não tinha cozinha. E a gente ficou, cada um ia de final de semana fazer alguma coisa, levar o tio que é encanador, o primo que é serralheiro. Nós íamos demorar ali uns 2 anos.
Mas aí Deus abriu as portas através da a nossa irmã Lídia, que eu sempre faço questão de citar, da IPI, junto com seu esposo, Márcio, e eles mobilizaram o MASD, que é um projeto dentro da IPI, e falaram, a gente quer assumir junto isso com vocês, né? E aí eles assumiram, totalmente, com pedreiros, de forma diária, dinheiro, materiais, tudo. Em 5 meses a gente estava inaugurando, na época, o Metanoia Lar, que depois passou a ser o Galpão Projeto. Então, legal. Em 5 meses. E recentemente nós tivemos uma triste notícia, né, Marcos? Queria que você compartilhasse sobre o incêndio que aconteceu lá. A gente já vinha acompanhando vocês por um bom tempo e de repente acontece isso. Mas isso, em vez de desanimar, parece que fortaleceu mais ainda, né? Porque é um desafio a mais, porque a gente costuma dizer assim que as coisas começam a ficar muito em paz, a gente vai se acomodando numa situação, vira uma zona de conforto, e Deus não pode trabalhar desse jeito, Ele quer que a gente se movimente. E de repente isso é algo nesse sentido, né? Eu vejo assim, dessa forma, não sei se eu estou certo, se eu estou errado nessa colocação, mas fala um pouquinho sobre isso. Então, às vezes algumas pessoas ainda não conhecem o Galpão. O Galpão Projeto, ele é um projeto que recebe moradores em situação de rua, químicos dependentes e profissionais do sexo para um banho, roupa limpa, corte de cabelo, fazer barba, um café ali, uma janta, que a gente tem uma cozinha industrial feita na hora. Temos também uma lavanderia, onde lavamos as roupas que estão em condições para retornar para as araras. E antes da janta a gente ali tem uma palavra de uns 10 minutos, porque a galera tá com fome, não pode estender muito, onde a gente fala do Evangelho de Jesus apenas. Não falamos de placa de igreja, de religião. Todos são bem-vindos, todos com religião, que seja ateu, seja espírita, seja o que for, qualquer religião, inclusive os evangélicos, são bem aceitos ali, porque nós falamos do Evangelho de Jesus, que é a nossa referência. E foi sim, aconteceu isso, Rogério, agora dia 8 de agosto, hoje, né, a gente brinca, né, na época a gente até fala, hoje a gente fala que foi o fogo santo, né, porque é o que você está falando. A leitura foi boa. Foi muito boa, porque nós somos muito limitados, né, a gente sai de uma reunião de oração, a gente ouve a palavra e fala, nossa, agora eu tô pronto. E aí vem um mosquito no outro dia, uma conta que estourou, um negócio, um pneu do carro, um motor, acabou a nossa fé. Nós somos pessoas assim, é só a graça, por isso que tem que estar sempre na comunhão. Então, na época, isso abalou muito a gente, né? Que foi no dia 8, um problema de um botijão de gás que se rompeu a mangueira. Tinham 2 irmãs que estavam cozinhando na hora, e os moradores em situação de rua estavam todos lá já na frente, e aí ocasionou o fogo, a mangueira escapou, já pegou no fogo do fogão e levou para tudo, e as irmãs tiveram que sair correndo, e onde danificou ali praticamente boa parte, a cozinha toda a parte, e a estrutura do salão uma boa parte também. Então assim, você olhar aquilo, o sofrimento que a gente teve ali para fazer, o tempo, né, as ofertas, tudo, você chegar no ponto e falar acabou o lugar, você fica, poxa, não, né? Então a visão humana é muito limitada, mas eu louvo ao Eterno, porque nesse mesmo dia eu tive pessoas que estiveram ali, uma pessoa muito, que é amiga minha, muito antiga, o pastor William, ele esteve ali, foi lá na hora, ele já me ligou quando eu fiquei sabendo, me deu um abraço. E foi o cara que esteve ali comigo uma semana me ligando, porque eu me senti, Rogério, e eu não, as pessoas ali, os voluntários, todos os irmãos que fazem parte do conselho, porque eu sou apenas mais um ali, né? Não sou mais do que ninguém, é uma família. Eu me senti como, sabe quando você acorda e você perdeu um ente querido mesmo, assim, parecia que estava amputado uma perna, um braço. Eu fiquei num estado assim, não dá para explicar. Porque eu falei, acabou o sonho, acabou tudo. E a nossa fé é muito limitada. Veio, desculpa romper, mas veio logo depois de uma pandemia, né, cara? Exato, Não, já tinha, porque foi agora, né? Foi em maio agora, dia 8 de maio, mas... A pandemia é recente, é né? recente. 2022 é recente, começou tudo de novo. É recente, é uma coisa
que realmente machuca a gente, mexe demais. Mas ali que a gente fez só um consolando o outro e tal. No outro dia, as pessoas... E o William falou isso. Eu lembro que o William falou isso pra mim, o pastor William. Ele falou, Gino, fique em paz, cara. Você vai ver como esse lugar vai ficar. Você vai ver como esse lugar vai ficar mais bonito. Deus tem os seus propósitos, tem os seus planos. E ali as pessoas começaram um a ajudar o outro, fortalecer, ele buscou marmita lá para todo mundo, trouxe para os voluntários, para os moradores, não ficaram sem comida aquela noite, trouxe umas 100 marmitas lá, e aquele ato, aquela ação, trouxe, já começou, e no outro dia já foi tal, aí já postamos as coisas, né, aí já começou a imprensa, as televisões, cobrindo, jornais, coisas que muitos nem conheciam o galpão. Muita gente não conhecia o galpão. E foi um alcance muito maior. E as ofertas começaram a chegar, ofertas. Irmãos que começaram a colaborar, como a própria igreja aqui, a comunidade Wiener, Davi, você, toda a comunidade que colaborou também. Irmãos que assumiram toda a mão de obra do pedreiro. Teve um irmão que assumiu toda uma empresa, que assumiu toda a mão de obra do pedreiro, né? HS, eu vou falar o nome, que tá de boa, que é o Betão, depois fica bravo comigo. E mais pedreiro e mais... Pode falar todo mundo. Irmãos que assumiram toda a parte da pintura, vai ficar bravo, o Denis vai ficar bravo comigo também. Irmãos que assumiram toda a parte elétrica, o William rasgando o céu lá, e os engenheiros, Gabriel, tudo investiram, arrumaram uma equipe lá, que em um final de semana levantaram, puseram tudo do melhor, Rogério. Ventilador, um monte de ventilador, iluminação, ele é engenheiro, fez tudo dentro do padrão, da norma, tudo certinho. A cozinha, duas pias com tanque, tudo de granito, com, sabe, coisa linda, ficou de primeira, com porta, que o William arrumou um irmão lá que trouxe pra gente aquelas portas que é de vidro temperado, nas duas portas, ficou transparente, aquela cozinha linda. Aí veio o irmão que falou, vamos fazer um mezanino, um quartinho de roupas que ocupava bastante espaço, a madeira já estava toda empenada, o cara veio, fez serralheiro dos bons, levantou, fez um mezanino com uma escada que parece escada de shopping center, uma estrutura formidável lá em cima, levou as roupas, tudo para cima, aumentou ainda. Então, escovário, mudou tudo ali. Fizemos um palco de alvenaria que a gente não tinha, com a parte elétrica para ligar os instrumentos, tudo no chão. Então, assim, data show que o William tinha acabado de dar um, queimou, ele deu outro. Nossa. Tá para chegar aí, entendeu? Então, assim, as pessoas se envolveram, entendendo que ali é o reino, não é igreja, não é uma religião, é o reino, de Deus, é o serviço em prol do próximo, é Mateus 25, aquele que veste veste a mim, aquele que visita a mim, aquele que vai no hospital, tá, é isso, tá fazendo para um filhinho, tá fazendo para mim. E esses irmãos como vocês e outros entenderam isso e falou, pô, o galpão não é um negócio do Gino, não é um negócio da prefeitura, não é do reino, é o reino, não tem dono ali. Tá? Às vezes eu vejo alguém, eu acho até por um zelo, assim, por um carinho, a palavra é um carinho, falar assim, que se o Gino não tiver aqui, cara, tô sendo muito sincero disso. A gente estava conversando agora sobre irmãos que a gente não sabe o dia de amanhã. Exato. A gente é muito finito. Amanhã eu não tô aqui, amanhã me dá um treco, eu nem acordo. Você acha mesmo que o reino vai parar por causa do Gino, por causa do Rogério, por causa do Milton, por causa do Júnior Souza? O reino não vai parar. Verdade. Deus vai levantar outros, entendeu? Verdade. Então isso é a beleza do Evangelho. Você sabe que você me lembrou um fato que aconteceu comigo um tempo. Acho que vale a pena a gente contar isso. Que tinha uma irmã que era uma bênção no louvor. Ela era vocalista lá e quando ela cantava, mudava o clima da igreja no sentido de adorar a Deus, né? E eu acho que, de certa forma, subiu um pouquinho na cabeça dela, que ela era muito elogiada, né? Muito requisitada, e vamos dizer assim. Aí um dia ela chegou para mim e falou, eu vou parar de cantar aqui, vou mudar e tal. Aí eu peguei e falei assim pra ela, acho que quem que perde com isso?
Eu acho que eu vou perder, a igreja vai perder. Eu falei, não, o reino de Deus vai perder. E eu contei isso para um amigo meu, um pastor, ele me deu uma dura, cara. E eu falei assim, Rogério, onde você estava com a cabeça? Porque o reino de Deus não perde, filho. Quem perdeu foi ela. O reino de Deus não perde, ele só ganha. Então você estava falando isso, eu estava lembrando dessa situação. Mesmo. Pois bem, Marco, muito boa essa história. Agora, a gente comentou alguma coisa aqui do galpão, mas vamos para o dia a dia do galpão, né? Vai ser reinaugurado agora, se você quiser falar sobre essa questão, convidar quem está nos ouvindo aí, se estiver assistindo, dá tempo para você participar lá da reinauguração, né? Uhum. Mas fala um pouquinho da rotina de vocês lá, né? Como que funciona? Você já tinha falado alguma coisa que todos podem ir lá e participar do culto, conhecer os moradores em situação de rua, conversar, evangelizar e etc. Mas fala um pouquinho sobre essa dinâmica de vocês na semana, quando é que funciona, como que é a sistemática lá? Explica para nós. Então, sobre a reinauguração, nós vamos fazer no dia 25, aliás, desculpa, agora mudou a data, dia 9 de dezembro, às 18 horas, ali no galpão mesmo, teremos um culto em gratidão a Deus, ao Eterno, somente. Acho que não vai caber gente lá, hein? Não vai. Vou embolar tudo. O foco é a gratidão por tudo que ele fez. A gente está ali como instrumento, teremos um louvor lá, vamos ter um batismo nas águas também, de alguns irmãos que vão proferir a sua fé publicamente, e novos membros ali da comunidade Galpão Ferro Velho. Então vai ser no dia 9, às 18 horas, para que um horário flexível, para que depois acabe umas 8 horas e as famílias ainda tenham tempo entre si no sábado à noite de descansar ou fazer algum passeio. Depois nós vamos ter um lanche também, isso é praxe, né? Tem que ter. E agora o funcionamento é assim, nós temos as jantas, né? Elas acontecem às terças-feiras, às quartas-feiras, às sextas-feiras e aos sábados. Durante a semana, das 19 horas em diante, até umas 21, 22 horas. E aos sábados um pouco mais cedo, das 16 às 19, justamente para as pessoas que trabalham terem tempo após o atendimento com a família. Então ali nós precisamos de voluntários. Quem estiver vendo, falar, Gino, o que precisa para ser voluntário? Só querer. E ali, Rogério, eu acho que é uma coisa tão bacana, porque além da gente estar servindo o próximo, exercendo o reino, o evangelho genuíno de Cristo, poder estar vivendo isso, é um encontro de pessoas, é um encontro de igrejas, é um encontro de denominações, é um encontro de religiões. As pessoas se unem para fazer o mesmo propósito. Então todos são bem-vindos, não importa onde for. E ali nós temos trabalho na portaria, onde a gente pega o nome das pessoas, depois passa pelo cadastramento, que tem uma entrada ali, onde é tudo registrado no sistema, para ter a ficha da pessoa, a documentação dela. Temos a pessoa que as coisas pessoais, as bolsas são guardadas no armário, para que fique ali tranquila, bem guardadinho. Ali as pessoas já pegam a sua toalha, seu shampoo, sua escova de dente, seu barbeador, tem o número e a caixinha de cada um. Ele vai lá e passa, já tem tudo isso. Aí ele pega a toalha, o shampoo, tudo, vai com a senha, aguarda o período do banho. Então nós temos pessoas que precisam trabalhar ali nesse escovário, que é onde, né, na entrada, no computador. Aí quando vai para o banho, precisamos de pessoas que organizem os banheiros, que tem que estar ali entrando, falando com as pessoas, porque ali o cara às vezes está alcoolizado, aí ele quer fazer barba debaixo do chuveiro, entendeu? E você tem que estar atento, porque senão o negócio não anda. Então tem essas pessoas para organizarem ali também. Aí tem as pessoas na cozinha, quem desejar trabalhar, gosta de cozinhar, precisamos de pessoas que cozinhem, o alimento bem feito ali, café. Temos a lavanderia, pessoas que possam trabalhar na lavanderia. Temos uma lavanderia com 3 máquinas, tanquinho, tudo lá, todos os utensílios. Então, assim, são vários setores que as pessoas possam... eu me identifico mais com isso. Eu gosto de trabalhar no computador, cadastrando, eu gosto de ficar falando com as pessoas, e conversar, sentar, me identificar.
Eu gosto de pegar o violão ali e fazer umas músicas, uns louvores, vai lá, entendeu? Então todo mundo ali é bem-vindo. Então existe essa dinâmica, de terças, quartas, sextas, sábados. Aí a gente tem as reuniões, né? Temos que ter reunião porque cresce muito o trabalho, você precisa da organização, que às vezes ocorre aos sábados à tarde. E junto com isso temos, caminhando junto hoje, a comunidade Galpão Ferro Velho. Se eu puder, pode falar um pouquinho? Pode falar. Tá, então a comunidade Galpão Ferro Velho nasceu numa comunidade chamada Ferro Velho, que são pessoas carentes que trabalhavam arrecadando coletor, né, como chama as pessoas que... Reciclados, exatamente. E eles moravam no fundo de um ferro velho nos seus barracos muito humildes, muito simples, no terrão, crianças. E Deus tocou no meu coração, comecei a trabalhar isso na pandemia, quando eu quase morri também pela Covid. Deus falou comigo, comecei a visitar esse lugar. Dali nasceu um culto, ajudar o pessoal, nasceu um culto, começamos ali, ficamos por 2 anos e meio ali, nessa comunidade. E aí, um irmão me falou, pô, anuncia isso no Galpão Projeto. Eu anunciei. E por surpresa da minha parte, porque é longe do Galpão Projeto, que é no centro, até próximo ali da Vila Independência ali. E no primeiro anúncio que teve, os irmãos apareceram, acho que uns 15 lá. Então, o contexto deles, Rogério, é meio assim, eles ainda sentem dificuldades de irem a uma igreja, tá? Uma igreja local. Por quê? Parte da igreja, eu não vou julgar. Eu acho que a igreja tem que estar aberta. A igreja deve ser um hospital para os doentes. Incluir, né? Aliás, não tem nem que falar, nós somos inclusivos, porque o evangelho por si já está intrínseco à inclusão. Então, mas eles mesmos se fecham, eles relatam isso, eles se sentem acanhados, porque às vezes estão alcoolizados ou não tomaram banho, não estão com cheiro legal, estão com uma roupa rasgada, com a mochila nas costas, e eles não conseguem, eles têm essa dificuldade. Isso eu fiz uma enquete disso, no Galpão, com uns 80 moradores, e é mais ou menos esse relato. Então isso me chamou a atenção, falei, pô, por que não tá então junto com um lugar mais simples que eles, sei lá, e aí foram onde eles começaram a frequentar lá, no terrão, fazíamos um café, muito regado, os irmãos foram abençoando e tal, e foi crescendo ali o pessoal da comunidade e o pessoal do Galpão. Só que ali a gente não tinha estrutura, não tinha banheiro, quando chovia não tinha lugar, às vezes uma irmã queria usar o banheiro, não tinha, e começamos a querer procurar um lugar do lado, eu estava na correria para arrumar um terreno, construir, tentei me vincular ou caminhar com alguma outra igreja, orando a Deus, pedindo orientação, acabou que pela vontade dele acabou não dando certo, até um dia, esse ano que eu estava em oração junto com outros irmãos, um período de oração, e Deus sabia desse arder no meu coração de ter um local com uma estrutura para poder amparar melhor os irmãos, que me veio Galpão. Galpão Projeto, mas o Galpão é um projeto, por que não? Lá tem a estrutura, lá tem água, lá tem luz, lá tem cozinha, lá tem fogão, lá tem banheiro, lá tem som, lá tem data show, lá tem, os irmãos verem a letra, lá tem tudo. Então foi onde oramos por um período de 3 meses para haver uma confirmação. E aí a gente teve uma reunião do conselho, porque o Galpão Projeto tem um grupo dos voluntários e temos um grupo do conselho, como qualquer igreja. Sim. Que são as pessoas que decidem, que sugerem, que compram, que pagam, que quebrou um negócio, sai correndo, sai de casa. É o carregador de piano. Certo. As pessoas que se decidiram, dar um passo a mais. Nós somos em 10 pessoas hoje, nesse conselho. Então, ali todos decidem juntos. Então, eu levei para a reunião essa ideia da comunidade, que era a comunidade Ferro Velho, passar a ser comunidade Galpão Ferro Velho. Certo. Distinto, separado do Galpão Projeto, certo? Caixa, alimentação, tudo, mas cedendo o espaço
Por quê? Porque a ideia até do projeto, quando colocou galpão, porque antes era metanoia lar. Quando a gente pensou em colocar galpão casa-lar, alguém sugeriu isso, que eu não lembro direito, falou assim, pô, se a gente colocar casa-lar, vai ser específica morador. Por que não projeto? Porque o projeto abre para um leque para aula de violão, aula de tricô, sabe, jiu-jitsu na igreja, alguma coisa assim, o evangelho sendo expandido. Então foi em cima disso. E eu levei essa ideia. Eu falei, pô, como é um projeto, por que não ser a comunidade Galpão Ferro Velho? Até porque, Marcos, se o cara se converte num galpão, para onde que ele vai? Exatamente. E aí ele tem um local adequado para ele ali, que ele vai se sentir bem, como você falou, né? Porque eles caminhavam praticamente por 1 hora a pé para irem lá no terrão, lá na comunidade. Tudo bem. Mas... E foi uma junção de coisas do Espírito Santo levando, porque esses irmãos que participavam na comunidade, muitos deles pararam, e os que permaneceram estão com a gente hoje lá no galpão. A gente dá carona, a gente pega, tem a matriarca lá, a Dona Nice, que é uma irmã que se batizou na comunidade, ela vai com a gente. Então o conselho prontamente aceitou a ideia. Então nos domingos a gente tem os cultos pela manhã, temos o café 9 horas, um café regado mesmo, que é para dar estrutura para os manos mesmo, entendeu? Porque no domingo as igrejas, as outras religiões, pessoas que gostam de fazer o bem na cidade, tem uma dificuldade grande, porque o domingo, compromisso, família, então os moradores eles têm uma dificuldade de se alimentar nesse dia. Então a gente faz um café regado, mas eles entendendo, isso já está bem claro, que o café, o alimento é parte do culto a Deus. Ele não a gente não está indo ali para dar comida física para eles. O nosso principal propósito como igreja, como corpo, é o evangelho, é a vida como um Deus, é a caminhada, é o discipulado, é o batismo, é ceiar juntos, é a oração, é o jejum, é a palavra, é tudo, é a essência. Então o café está dentro disso. E até a gente traz que se você está aqui para tomar só o café, irmão, por favor, a gente não tem condições, gostaríamos até, mas a ideia é outra. Então você vem durante a semana no galpão, onde tem os alimentos, Galpão Projeto. Mas na comunidade Galpão Ferro Velho, que é uma igreja, você vem para entender que é um contexto. Então todos nos alimentamos, não só ele. Porque não é só, a gente não quer estar ali como um alimento, coitadinho, não. A gente defende muito a mesa de Cristo, aonde Jesus sentava, ele estava junto. Ele incluía as pessoas, ele falava do evangelho, ele era o tempo de comunhão. Então ali nós, obreiros, pessoas que estão à frente, na parte do conselho da comunidade, sentamos juntos, nos alimentamos, conversamos, ouvimos as histórias de cada um e eles se sentem acolhidos, né? Então hoje a gente sai com eles, vai para Cristolândia, eu levo eles juntos. Aí vamos lá pro Horto, fizemos outro dia um culto lá, arrumamos os carros, eles se sentem inseridos, estão junto. E eu falo isso no culto, eu falo, irmão, se você olhar para mim aqui e falar assim, não, que o Gino tá com um tênis mais legal do que o meu, com uma camiseta ou tal, que não sei o que, o outro irmão, não sei o que, ele chegou com um carro, e achar que isso pode ser uma separação entre eu e você, meu irmão, você não tá entendendo ainda qual a nossa visão. Você não entendeu o que a gente quer. No nosso pensamento, todos somos iguais. Sim. O que Cristo olha não é o nosso carro, não é a nossa roupa, mas é o nosso coração. E nós enxergamos dessa forma. Se eu estou com um tênis melhor que o seu, amanhã você pode estar com outro. Isso é detalhe. Então, por favor, e cada um de vocês, e cada uma de vocês, são parte para participar do conselho, de se tornar uma pessoa que vem e faça parte do louvor, que amanhã esteja ensinando as classes das crianças. É claro que isso depende de você, da tua caminhada, da tua prioridade, da sua dedicação, do seu ensejo, da tua motivação. Então eles estão entendendo. Inclusive tem irmãs que estiveram
uma irmã que hoje ela esteve em situação de rua com problema de dependência, que ela é uma das responsáveis pelo café, ela que faz a oração, ela que chama os aniversariantes no começo, que é a Valéria. Então isso é muito gratificante. Você falando isso, Marcos, eu me reporto ao começo da conversa nossa, que são vários Marcos lá, né? Vários Marcos. Vários Marcos. E tem vários Milton ali, né? Vários Milton também. Você vê como que as coisas vão caminhando? Mas a gente, para chegar tá chegando no final, eu queria ler um texto aqui, Marcos, que me chamou muita atenção. A gente já está indo para o 3º ano de dar o jantar aqui da ceia de final de ano, né? De Natal para os moradores de rua, moradores em situação de rua. E tava passando batido, cara. Eu vou ser sincero para você. Eu, com muita coisa que a gente está fazendo aqui, a gente está em vias de fazer o presépio mais uma vez, né? Quero aproveitar a oportunidade de falar sobre o presépio humano, que a gente está já na 4ª edição, que vai acontecer dia 15, 16, 17 de dezembro. Você que está nos assistindo tem toda a liberdade de vir aqui, trazer 1 quilo de alimento que também vai dar assistência para o galpão, né? E outras entidades que a gente ajuda. Mas eu estava lá com muita coisa na minha cabeça e eu tive a oportunidade de ler um texto, Marcos, que me chacoalhou e eu queria compartilhar com todos que estão nos ouvindo, que diz assim, Jesus está compartilhando sobre a grande ceia e é o que me chamou a atenção. Ele fala o seguinte, eu achei muito interessante. Jesus disse assim em Lucas, capítulo 14, versículo 12, ele fala assim, disse Jesus ao que havia convidado, quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem seus irmãos, nem os seus parentes, nem vizinhos ricos, para não acontecer de eles retribuírem um convite que você seja recompensado. Ele fala assim, pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. E a sua recompensa você receberá da ressurreição dos justos. Mas quando eu li esse texto, cara, eu lembrei do galpão na hora. Eu falei, eu ouvi Deus falando comigo assim, Rogério, e o jantar, a ceia dos moradores em situação de rua? Você está pensando em tanta coisa. Você esqueceu deles? Eu falei, não posso esquecer deles. Peguei o telefone, Marcos, liguei para você. Eu não compartilhei isso naquela hora. Aí liguei para o pastor Davi e falei, precisamos fazer. Ele falou, Rogério, é para ontem isso. Para ontem. Então eu queria, com esse texto, né, compartilhar com todos que a gente, dia 22 de dezembro, a gente vai dar um jantar aqui, uma ceia. Aí o Marcos falou para mim assim, tem uma notícia boa para te dar. Todo ano vocês fazem lá, né? Esse ano eles resolveram fazer junto com a gente aqui. Então vai ser uma grande festa. Pra gente que não tem o que oferecer. A gente receber de Jesus a recompensa que... Talvez a recompensa maior é a salvação em Cristo, né? A obra salvífica da cruz. E não tem... Tudo mais é nada perto do que ele fez por nós, né, Marcos? Mas a gente tem que fazer a obra, né? Então, a gente queria falar sobre essa questão da ceia, para a gente encerrar nosso bate-papo, que já é o 3º ano que a gente está com vocês. Exatamente. A gente vai juntar a galera do galpão com a nossa galera aqui. Você que quer fazer parte disso como voluntário. Eu me lembro do primeiro que a gente teve uma surpresa muito grande. Tinha mais gente nossa do que gente do galpão. No sentido assim, de morador em situação de rua, né? Tinha 60 moradores de rua, tinha quase 100 pessoas para servi-los. E eles esperaram os moradores comerem, para depois eles também se servirem da mesma mesa. Sentaram juntos, compartilharam da mesa juntos, deram risada, conheceram algumas pessoas. Foi algo de Deus, assim, que a gente quer repetir esse fato, né? esse momento. E foi um dos motivos que eu trouxe o Marcos aqui, né? Para a gente poder também compartilhar com vocês que o pastor Davi vive falando assim, olha, a vida cristã, ela tem 2 asas, né? A asa da adoração, do louvor, da comunhão, mas tem a asa da ação social também, que é ajudar o próximo.
né? Amar a Deus acima de tudo, através do louvor, da adoração, do culto que a gente presta a Ele. Mas também a gente tem que ter os olhos voltados para aqueles menos favorecidos que estão precisando de nós, né? E eu queria confessar, Marcos, que há um tempo atrás, quando eu vim para Wiener e eu conheci o pastor Davi, uma coisa que quebrou meu coração foi o meu ceticismo em relação a esse público de pessoas necessitadas do amor de Cristo. Eu achava que eu deveria amar aqueles cheirosinhos, aqueles bonitinhos, aqueles penteadinhos, aqueles que se comportam de uma maneira que a sociedade aprova. E aqueles que são marginalizados, eu os via como alguém que não tinha solução. Era como que, no meu entendimento, era enxugar gelo. Eu vou dar comida para ele, ele vai... Quando é alimento não processado, então um saco de feijão, um saco de arroz, um leite, ele ia vender para comprar droga. Muitos fazem isso, a gente sabe disso. Mas não é isso que Deus quer de nós, né? Eu entendi isso e eu comecei a ter meu coração quebrantado em relação a isso. Eu lembro uma vez, uma irmã, ela estava numa situação bem delicada de sobrevida. Ela estava com câncer e eu a conheci nessa situação, fui fazer uma visita junto com a minha esposa, era minha noiva na época. Ela pegou na minha mão e falou assim: Rogério, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu vejo você entregando muitas cestas básicas e marmitex para pessoas necessitadas. Eu olhei bem para ela, pensei comigo assim, ela está equivocada, ela não me conhece. E hoje, Marcos, é uma coisa que eu sei fazer muito bem, assim, não porque eu sou bom nisso, mas é porque Deus me levou para esse caminho. E o que aconteceu comigo? Eu abri meu coração para que ele pudesse trabalhar, né? Então, essa aproximação que eu tenho com vocês, de outros, nós temos aqui na igreja o ABA, que toda sexta-feira leva marmitex nas ruas, fazem a comida aqui, né? E isso tem sido gratificante porque nós temos tirado pessoas da rua. Tem algumas pessoas que falam assim: me tira daqui, eu quero sair dessa vida. O que você quer? Eu quero ajuda. Me leva para um centro de recuperação, me leva para algum lugar que eu possa ter uma condição melhor de vida. E a gente tem acreditado nisso. São gotas no oceano, mas elas fazem diferença, né? São pequenos atos que fazem com que a gente tenha propósito de vida, né? Que a gente levanta de manhã e fala: eu tenho um propósito, ajudar o próximo, né? Dar uma condição para ele entender o que eu entendi. Porque seria muito egoísta da nossa parte saber do Evangelho, receber Jesus como Senhor e não compartilhar essa grande novidade, né? Que é o Evangelho, as boas novas de Cristo ter morrido na cruz por nós. Então, Marcos, eu queria que você desse as últimas palavras aí para a gente encerrar. Você tem a liberdade de falar o que você quiser. É lógico que a gente vai editar esse vídeo. Eu tô brincando. Ganhei uma camiseta. O Marcos ganhou uma camiseta. Enfim, nós estamos aqui para agradecer a sua participação com a gente até o final. Lembre-se de dar um joinha lá, né? Compartilhar esse vídeo com quem você conhece e fazer parte da nossa comunidade aí, sendo inscrito no canal, tá bom? Marcos, termina aí pra gente. É interessante, a hora que você falou da forma como você recebeu essa palavra, que Deus tocou com você sobre a ceia, e aí você cita também que quando a irmã falou que via você com as cestas e tal, que o que tem que estar é aberto, né? Está em conexão, está em intimidade. E é o retrato de agora, desses dias, né? De você estar com tanta correria, que também é reino, e aí uma passagem dessa, Deus tocar o teu coração, você ligar, quer dizer, isso é conexão, é estar aberto, né? A gente não pode se fechar, né? É verdade. Quando se fecha, não acontece nada, né? E para completar isso, a gente está com um desafio de levantar 1000 cestas básicas nesse presépio. 1000 cestas básicas, eu fiz uma conta com o Davi, dá 100 mil reais de cestas básicas, né? E a gente está aí com essa campanha, a gente está crendo que Deus está nesse negócio, né? A gente vai poder dar uma assistência
para algumas entidades, inclusive vocês vão estar nesse meio, e ao mesmo tempo a gente tem que fazer outras coisas. Uma delas é também dar essa assistência, que não adianta eu dar as 1000 cestas básicas, né? Eu não, a igreja, a comunidade, todos nós juntos, e esquecer do outro viés, né? Que também faz parte da demonstração do amor de Cristo. Porque a ceia de Natal é mesa. É sentar com ele, ouvir a história dele. Exatamente. Quantas vezes ele não dorme sem contar a história dele para alguém, como eu não sou nada, não pertenço a lugar nenhum, eu sou um excluído da sociedade. E a minha vida é essa, né? Não é. A gente tem que ter amor por essas pessoas. Rogério, eu não tenho por que fazer média com você. As pessoas que vieram aqui, do primeiro ano, não lembro que ano que foi. O primeiro foi antes 2018. 2018. Depois 2019. O cara fala até hoje, cara, dessa ceia. Você acredita? Fala até hoje. E a ceia lá na Wiener lá? Porque, porque assim, vamos falar na real, né? É muito bom. Até esses dias eu fiquei chateado com um negócio de uma pessoa que doou um negócio pro projeto e o negócio tava quebrado. Aí eu até comentei, sabe? Falei, rapaz, eu fico tão triste com isso. Porque, olha, eu posso andar com uma coisa quebrada, Mas se for pra abençoar alguém, eu vou arrumar e fazer o melhor. É a mesma coisa. Se eu tô com o meu carro, eu posso andar do jeito que eu quiser. Se você emprestar seu carro pra mim, olha o que você tá fazendo, você tá confiando em mim, eu vou ter que zelar de forma melhor. Então a ceia que vocês têm proporcionado, e não é honra a homem, nada, é a Deus, mas através da vida de vocês é de primeira. É uma coisa que marca por causa disso. Então, que nem essa próxima agora, já tá marcado. A hora que eu já anunciei lá, nossa, galera, vibrou, palma pra todo lado. Cara, os negros... Aí você tem que começar a cortar os voluntários, que aí aparece voluntário pra todo lado. De 60 aparece voluntário pra todo lado. Mas a gente já sabe as pessoas que vêm para abençoar mesmo. Aí já combinamos lá. Aí combina 6 horas da tarde lá no galpão. Aí tem uma irmã que trabalha com as roupas, a Osmarina, outras pessoas, já estão separando umas roupas mais bacanas, sabe? Porque a gente recebe muita roupa. Eu lembro que a última vez, Marcos, falou assim, hoje deu problema lá, cara, vai vir todo mundo fedido. Tem problema? Eu falei, nenhum. Nenhum. E foi assim? Veio assim, veio. Aí o segundo a gente melhorou um pouquinho. Não, foi no último agora. No último? No último, então foi deu 2021. algum problema, não lembro o que foi. Deu um problema na parte elétrica lá, não tinha banho. Foi, Aí ele falou, não, ele pode ir assim, Rogério? Foi, pode vir assim mesmo, então, não tem problema não. E essa agora, a gente já tá separando umas roupas mais bacanas. Aí, que legal. Nós vamos participar da ceia. Uma irmã já tá separando. Eu achei tudo. interessante que eu combinando com o motorista do ônibus, que a gente aluga um ônibus para trazer a galera, né? Ele falou assim, mas peraí, como que eles vão vir? Eu falei, vão tomar banho, irmão, pode ficar tranquilo. Rogério, é que você não foi no ônibus. A festa que esses caras fazem. Porque tem muitos dele que não montam em ônibus, não andam. Não, sabe, bacana que tinha um casal que veio de mãozinha dada, velho. Os dois entraram assim, eu falei, que legal. Nossa, pra eles é uma festa, entendeu? E aí já tá tudo. Então a gente vai marcou já às 18 horas no galpão. Todo mundo toma banho, cheirosinho, põe a roupinha bacana e vem. E aí o que eu falo? A forma como vocês recebem, né? Isso é muito importante. A alegria, o prazer de estar recebendo, tudo organizado, comida de primeira, muito bem feita pelos irmãos. Não estou puxando sardinha, não. Que a mesa bonita, com aquelas frutas, eles levarem depois fruta, panetone, eles ficam numa alegria, porque para eles estão ali, é um buffet. É um buffet. É uma festa de aniversário de Jesus. Entendeu? Então, quantos deles que fazem quanto tempo que não participam de uma coisa como essa? Sim. Quando a gente até teve a ideia das araras, das roupas, e não chegar e dar uma roupa, é que para eles pudessem escolher. Olha, eu posso ver qual roupa. Olha, essa fica mais bonita, esse decote, como se fosse uma loja. Porque quantos deles não têm mais esse acesso? Pois é. Então, essa ceia que vocês, eu louvo a Deus mesmo pela vida de vocês, todos aqui, do Davi, de todos, porque é uma coisa que marcou e marca eles, assim, deles ficarem falando sempre. E esse ano, mais ainda especial que foi porque a gente vem
de 3 meses e meio de uma construção. Eu estou à frente da obra. Eu imagino. Deus sabe, assim, tudo que eu faço é minha obrigação, não faço nada, mas Deus sabe como está a minha vida, minha correria. Tanto eu estava esquecendo, a coisa com a cabeça assim. Louvo a Deus por vários irmãos que ombraram em linha de frente mesmo. Porque muitos falam, legal, tal, mas ninguém, para vir no teu particular e falar, cara, e aí? Louvo a Deus, porque vieram alguns irmãos, vários irmãos. Mas são 3 meses e meio de correria, de parceria, de dinheiro, de oferta, de pedreiro, de pintor, de eletricista. E nós estamos super sobrecarregados, porque todos nós temos o nosso trabalho secular, temos a nossa família, eu tenho a comunidade. Então nós estamos a ponto de muito cansaço. E aí quando você falou disso, não foi nem a minha ideia. A gente levou para a reunião, que teve a reunião geral, não lembro quem foi a irmã, na hora, acho que foi a Osmarina, falou assim, gente, nós estamos todo mundo moído. Nós íamos, porque a gente estava planejando de sair atrás, de frango, de panetone, de não sei o que, para fazer uma ceia lá. Ela falou, por que a ceia do galpão? A Wiener já é parceiro nosso, por que a gente não faz a nossa ceia? Nossa, todo mundo bateu até palma, cara. Foi um motivo, assim, como o Espírito Santo falando com a gente. Então é mais uma que eu quero dizer para vocês, que é um louvor a Deus, de unificar essa bênção para eles, mas de trazer para nós esse refrigério nesse dia, da gente não estar podendo participar junto e ter esse descanso para o dia 24. Muito bom, Marcos. Foi muito boa a nossa conversa. Acho que deu para esclarecer bastante coisa, né? Quem não conheceu o Galpão, quem não conheceu o Marcos Gino, né? Eu lembro que a Elaine, né, que estava no Metanoia, conhecia ela já, mas quem assumiu lá agora é o Marcos. Que Marcos? Quem é o Marcos, né? Eu tentando me ligar nessas questões e missões urbanas aí. É o Marcos Gino. Eu conheci você e... Marcão, cara, Deus abençoe sua vida, viu? Obrigado, você prazer, você a gente caminhar parceirão, junto. cara. Eu posso só dizer para quem quiser deixar o contato? Sim, posso? claro, fica à vontade. Então, irmãos e irmãs que desejarem trabalhar como voluntário no Galpão, muito bem-vindo. Aproveite que a sua comunidade, Wiener, Bauru, tem caminhado juntos, sido parceiros. Vamos continuar nessa parceria. Lá é o reino, não é a igreja, é o reino. Então, se você desejar, tá, ser maior de 18 anos, me procure, eu vou deixar o contato para trabalhar. Você pode trabalhar uma vez por semana. Você escolher a terça-feira, para mim é melhor. A quarta-feira, ou a sexta-feira, ou o sábado. São os 4 dias. Escolha um desses dias, né? E seja um voluntário. E aí tem uma escala, você vai estar recebendo a escala que você vai... a gente vai saber que pode contar com você. Falei já sobre todas as áreas ali onde você se identificar mais. Você vai ter um tempo de crescimento. Todas as pessoas que vão ali relatam isso. Que a gente vai pensando que a gente vai estar ensinando as pessoas. Mas a gente, Rogério, mais aprende do que ensina. Sim. Porque às vezes a gente brigou em casa por uma coisa tão bobinha. E a gente fechou a cara, ficou carrancudo o dia todo. E você chega nesse lugar e vê uma pessoa que está na rua, que não tem comida, e ela sorrindo para você. E ela vem disposta a te dar um abraço. Ela vem te contar uma história. Você fala, poxa, que eu tô aqui murmurando e reclamando? Eu preciso me converter nos meus maus caminhos. Então é uma forma de você aprender ali. Então, se você desejar, a outra forma também é contribuir. Se você desejar ser um contribuinte, temos alguns irmãos e irmãs. A gente vai colocar na descrição do vídeo aqui, dá para colocar, né? A gente coloca lá a conta bancária. Temos a conta do Galpão Projeto mesmo, que é o CNPJ do Galpão. Se desejar ser um mantenedor, o dinheiro será muito bem aplicado. Ou se você desejar dar em produtos de limpeza, higiene pessoal, roupas, principalmente masculinas. Se você desejar pagar uma conta por mês lá, da forma como você desejar. Mas principalmente, se você quiser estar conosco, estar entre nós, no toque, no abraço, no conhecimento, na vida comunitária e diária com os irmãos. Você vai ter uma grande experiência. Então, que você possa entender que você é muito bem-vindo, ainda mais fazendo parte desses irmãos queridos aqui, parceria nossa. Então eu não preciso nem deixar o contato, né, que vai ser colocado. A gente então vai ser colocado o contato, que Deus abençoe. Rogério, muito obrigado.
Obrigado por ter Obrigado, aceitado. o Vitor. Vitor, valeu a força. Obrigado por nos receber aqui, né? Você não está Nossa recebendo, porta sempre está aberta você não para está vocês, recebendo mano. o Gino, você está recebendo o Galpão Projeto Amém. mesmo. Amém. Todos nós lá somos gratos. Grande abraço para Márcia lá, que Márcia parceirona Jordão, nossa. parceira, irmã querida Muito mesmo, bom. muito carinhosa. E a gente vai divulgar aí, né, essa parceria para que pessoas, né, tenham mais alcance, se envolvam, não com a Viner de Bauru, não com o Galpão, mas com o reino de Amém. Cristo Jesus. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.